Olá pessoal, aqui nós vamos dar início mais uma vez a mais um vídeo. O objetivo de hoje ainda continua sendo explicar para vocês métodos para interpolação, tá? Eu tratei para vocês nos últimos dois vídeos sobre métodos de interpolação. Primeiro eu falei sobre o método de Lagrange e o método de Newton, né? Depois eu falei sobre o método de Newton, que eram dois métodos de interpolação polinomial, tá? Deixei para vocês também dar uma estudadinha, mas eu fiz um breve comentário sobre o fenômeno de Runge, que eventualmente esses métodos eles não te dão uma boa aproximação para os extremos do meu intervalo que a gente está analisando. Então, claro, nosso objetivo aqui é trazer outra ferramenta que faria também uma aproximação, certo? Então, uma interpolação. Então, por isso eu vou apresentar para vocês hoje um novo método, chama o método dos quadrados mínimos. Eu vou dar uma ideia bem geral teórica sobre ele e de fato nós vamos resolver um exemplo para vocês verem como é que funciona, beleza? Então vamos dar início aí. Bom, vamos lá. Pessoal, então se vocês verem aí na tela a apostilinha de vocês, a gente vai supor de novo, é o mesmo cenário que a gente já estava nas últimas duas aulas, que é o quê? Vai supor que a gente tem dados x1, y1, x2, y2, xm, ym, onde, no caso, pessoal, os yi da vida são todas imagens dos xis, tá? A função é uma função que a gente não conhece, imagina que tem uns pontos no gráfico ali, função desconhecida, e a gente quer simplesmente aproximar esses pontos, interpolar esses pontos por uma função. Imagina, pessoal, que a gente quer fazer o seguinte, a gente quer aproximar esses pontos por essa função φ aqui, ó, uma função do tipo linear, onde os alfas são coeficientes e as g's são funções, tá? Vocês vão ver quando a gente for resolver os exemplos que essas funções g's que aparecem aqui nessa expressão vai ser fácil de identificar. Então o nosso grande trabalho aqui, pessoal, vai ser identificar os alfas, o alfa 1, o alfa 2 até o alfa n, de tal forma que a gente construa essa φ, e essa φ vai ser o cara que vai interpolar os pontos dados aí x, y, y, tá? Então tem alguns truques aí de matemática, tá? Um pouco teórico, não vou ficar entrando em detalhes. Então a ideia aqui é basicamente você fazer a função f e a φ ficarem muito próximas, tá? Ficando muito próximas significa que você tem que basicamente minimizar essa função aqui, tá? Minimizando essa função, pessoal, então tem bastante coisa de teoria aqui por trás, não vou ficar entrando em detalhes, mas a ideia é minimizar essa função, eu vou descendo aqui para vocês verem. A gente vai minimizar a função, vocês sabem que vocês têm que calcular o ponto de mínimo, lá no cálculo vocês têm que derivar, enfim, fazendo esse processo ali que vocês vão ver nas continhas, a gente vai cair num sistema linear bem grande aqui, 2 inclusive, tá? Um sistema linear que é esse primeiro que eu estou mostrando para vocês. Então, encontrar os alfas da vida, que a gente precisa para criar a φ, em resumo, pessoal, a gente vai cair nesse sistema que está aqui embaixo, tá? Essas matrizes estão aqui, essa matriz está aqui. Então, a primeira entrada aqui, pessoal, é o G1 vezes G1 barra, depois tem o G2 vezes G1 barra, assim por diante, Gn, G1 barra. Os alfas estão aqui, pessoal, do lado direito, e depois do lado mais ainda da direita, o F barra, G1 barra, aqui, F2, G2 barra, e assim por diante. Então, o objetivo aqui é resolver esse sistema. Resolvendo esse sistema linear, a gente vai encontrar os alfas, encontrando os alfas, a gente encontra a φ lá em cima que a gente estava procurando. Bom, mas quem são esses GIs barras aqui da vida e quem é o FI barra da vida, tá? Tá aqui um pouquinho para cima. Então, se vocês verem aqui, o GI simplesmente é você pegar os GIs que vai aparecer para vocês, pessoal, vocês vão ver no exemplo que ele vai aparecer nas contas, e aplicar em cada GI o X1, X2, Xn, tá? Então o GI barra simplesmente você vai fixar o GI e aplicar a cada X1, aplicar GI em cada X1 que aparece, certo? E os F barras? Os F barras, pessoal, são simplesmente as imagens dos pontos dados, tá? Seria a imagem do X1, a imagem do X2, a imagem do Xn e assim por diante. Ah, bom, vocês estão percebendo que tanto o F barra quanto o G1 barra são o quê? Vetores. Então, se a gente está falando de vetores, aqui essa multiplicação que aparece aqui, pessoal, é simplesmente quem? O produto interno, tá? Então, a gente vai estar calculando aí o produto interno de vetores, tá? Então, o produto interno vai nos dar números. Então, a gente vai ter uma matriz aqui, que do nosso lado esquerdo aqui, ela é uma matriz formada por números. Do lado direito aqui também vai ser números. Então, a ideia é encontrar
alfa 1, alfa 2 e alfa n, que é a solução do sistema. Encontrado isso, a gente vai encontrar a φ lá que é o desejado. Então, basicamente, pessoal, a gente tem que resolver esse sistema linear, tá? Esse sistema, desculpa. Então, resolver esse sistema. Bom, vamos por exemplo, tá? Vamos por exemplo, que talvez vai ficar mais fácil para vocês entenderem todo esse processo. Tem alguns truquezinhos, tá? Que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Esses truques são muito importantes para vocês entenderem, principalmente o processo, tá? Esse método é um método muito forte, que você consegue fazer modelagens muito boas, assim, de problemas reais. Eu já vou dar um exemplo já para vocês. Então vamos lá. Então vamos voltar aqui para a minha tela. Bom, aqui pessoal, o resumo da história que eu falei para vocês. Se nós vamos aqui, basicamente, pegar dados aqui, x1, y1, aqui está aí, x2, y2, xn, yn, onde justamente os yi são as imagens dos xis aqui, que a gente já tinha comentado com vocês. Então a ideia é aproximar meus pontos x e y para uma função do tipo que está aqui, tá? Então um φ barra, beleza. Bom, como a gente viu lá agora há pouco, simplesmente vocês vão ver que os GIs da vida, G1, G2, G3, Gn, vai ser dado, vai aparecer nas contas para a gente. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é encontrar os escalares que figuram aqui nessas φs, beleza? Bom, os escalares estão justamente aqui na nossa matriz, e esse aqui é o nosso resuminho. Do meu lado esquerdo aqui, no caso, a gente vai ter uma matriz aqui com G1 barra vezes G1 barra, e assim por diante, os Gs barras multiplicando a matriz. E do lado meu direito aqui, a gente vai ter uma matriz coluna, tá? Deixa eu encontrar meu ponteiro aqui da minha luzinha. A gente vai ter uma matriz aqui coluna, onde é dada pela multiplicação da F barra, e a G1 barra, a F barra, G2 barra, assim por diante até F barra, até Gn barra. Então a ideia, pessoal, eu vou pegar um exemplo para vocês, valores, e a gente simplesmente vai montar o processo. Eu vou mostrar para vocês como a gente monta essa matriz, e aí vamos resolver essa coisa. Beleza, vamos lá. Primeiro, só lembrando, pessoal, de novo aqui o resuminho, que o F barra nada mais é que a F de x1, F de x2, F de x3 até o F de xn, e o GI barra nada mais é que o GI de x1, o GI de x2, o GI de x3 até o GI de xn. Vocês vão ver que é bem facinho de calcular. E principalmente também de identificar. Só lembrando, pessoal, uma coisa, a gente vai estar aproximando dados por uma função desse tipo aqui. Então é uma função linear, tá? Então isso aqui é o grande truque da coisa. A gente tem que aproximar a nossa função por algo linear, tá? Mas e se meus dados não foram modelados por uma função do tipo linear? Então a gente vai ter que linearizar, pessoal, tanto os dados quanto a função. Então vocês vão ver que a gente vai ter que fazer esse truque já já. Então basicamente é isso, pessoal. A gente tem que aproximar por algo do tipo linear, ou seja, algo do tipo aqui que está o asterisco em vermelho, que é isso que nós vamos fazer. Tá? Bom, o exercício está aí, pessoal. O exercício é o quê? Os dados abaixo eles foram obtidos experimentalmente. Tá? O fenômeno físico é modelado por uma função f de x com comportamento exponencial. Então, o exercício pede para vocês fazer o quê? Crie uma função desse tipo que está em vermelho aí, e de x igual b e elevado a x, de tal forma que ela modela os pontos dados. Tá? No caso, pessoal, para a gente encontrar a função de x, a gente vai ter que encontrar justamente esse número b e esse número a, para, de fato, a gente criar a função de x. Bom, qual seria uma aplicação rápida desse tipo de método? Bom, pessoal, ele está falando que esses dados foram obtidos experimentalmente, enfim, mas a gente poderia pegar um exemplo bem cotidiano, principalmente essa questão do coronavírus, que está um bom tempo aí incomodando a gente, né? Então, se vocês lembrarem bem, no início da pandemia, o pessoal falava muito em taxa de transmissão do tipo exponencial. Então, eles faziam muitas estimativas em cima do que? Se a taxa de contágio estava do tipo exponencial, quantas pessoas, por exemplo, daqui 10 dias, 20 dias, estariam infectadas? Então, como que o pessoal faz esse tipo de previsão? Uma forma de se fazer isso é simplesmente modelando os seus dados num formato de tipo exponencial, que é isso que nós vamos fazer aqui agora, e
em cima dessa função, você faz uma estimativa aí para 20 dias e adiante, 30 dias, enfim, 50 e assim por diante. Tá? Então, tem aplicações muito boas, tá? Com o intuito de você, claro, estimar dados no futuro e, enfim, dependendo da situação do que você está trabalhando, você se precaver de certas situações, né? Principalmente essa questão do coronavírus. Se a taxa de contágio estiver do tipo exponencial, então taxa de contágio alta, então a gente vai vendo que ao longo dos dias o número vai aumentando muito e a ideia é simplesmente saber daqui quanto tempo, basicamente, sei lá, metade da população ou toda a população estaria infectada. Então, seria algo desse tipo que ajudaria para fazer estimativas, principalmente do controle da doença. Então, vamos por exemplo. Tá? Vamos para o exemplo. Tem várias aplicações, pessoal. Até a apostilinha de vocês tem aplicações do tipo de emissão do CO2, aquecimento global, que estou colando aqui da apostila. Tem outras aplicações que é o processo de cicatrização, da cicatrização da pele mesmo. Então, disponibilidade de água, tem casos importantes de aproximação de quadrado mil também, que é uma outra coisa, mas principalmente, pessoal, esse de processo de cicatrização é bastante interessante, tá? Então tem muitos modelos que você consegue, muitos problemas reais que você consegue modelar no formato exponencial. E a ideia é principalmente você pegar os dados que estão, você sabe que eles têm obedecem uma certa lei do tipo exponencial e criar de fato essa função que modela os dados. Tá? Isso nós vamos fazer. Ah, mas você falou para nós que a gente é aproximado por algo do tipo linear e a do tipo exponencial não é algo do tipo linear. Então, pessoal, você já imagine que o nosso primeiro truque que a gente vai fazer é simplesmente linearizar a função i de x. Como assim, pessoal? Como que eu linearizo a função i de x? Aplico o ln nela. Tá? Se vocês verem azul aqui, aplicando o ln, o que a gente vai obter? Tá? Deixa eu encontrar meu ponteirinho aqui novamente. É tão pequenininho aqui que eu me perco. Bom, tá aqui, pessoal. Em azulzinho aí que eu tô grifando para vocês. Linearizei a i de x, ou seja, eu apliquei o ln i de x. Se eu aplicar o ln, vai dar ln de b, tá aí, mais ax. Então, pessoal, eu já estou com a minha função φ de x, a cara dela, ou seja, está com a função do tipo linear. Então, a ideia é justamente olhar a cara da φ que eu dei para vocês lá na parte teórica e identificar quem é os escalares e quem é as funções GI que a gente precisa. Então, vamos lá primeiro. Aqui, pessoal, aqui bem no ln de b, se vocês verem, o nosso coeficiente é ln de b. Então, a nossa alfa1 aqui que está aqui embaixo em verdinho é ln de b. Qual é a função que acompanha o ln de b? Ou seja, seria a função 1, pessoal, que eu estou colocando bem pequenininho aqui, só para vocês entenderem. Então, deixa eu reescrever ela aqui, está muito feio esse 1 aqui. Seria a função 1, pessoal. Então, seria a função g1 de x igual a 1, que está o cara aqui que está em verdinho. Vamos para o outro lado, vai ficar um pouquinho mais simples. Quem é escalar? O a. Então, escalar para nós vai ser o nosso alfa2a. Quem é a função? X. Então, g2 de x é igual a x. Então, escrevemos a nossa função do tipo linear, identificamos quem é escalar, quem é função. No nosso caso, a gente tem g1 de x igual a 1, ou seja, todo ponto elevado no 1, e a g2 de x é o x, ou seja, a função identidade. Escalares, alfa1 ln de b, alfa2 é a. Então a ideia nossa é o quê? Para encontrar minha função de x, eu tenho que encontrar o b e o a. Só que a gente acabou de criar o alfa1 e o alfa2 que se adequam ao meu método. Então a ideia, pessoal, é utilizar o método agora com essas informações que estão em verde e encontrar alfa1 e alfa2. Opa, se eu encontrar o alfa2 é o próprio A e não tem problema. Se eu encontrar o alfa1, eu quase tenho o B. Então o alfa1 vai ser ln de B, depois eu simplesmente aplico o exponencial e encontro o B. Encontrado o A, encontrado o B, eu encontro a minha função i de x que modela esses dados. Então, o primeiro passo foi o quê? De novo, linearizei a função. E agora? O que vocês acham que tem que fazer? Simplesmente aplicar o método? Vocês acham que é isso? Só aplicar o método? Não, tem mais um segundo truque, que é o quê? Linearizar os dados, pessoal. Eu vou descer aqui, tentar descer aqui um pouquinho para vocês. Acho que, opa, desceu demais. Então, primeiro, pessoal, a gente linearizou os dados, certo? E agora a gente tem que o quê? Linearizar, primeiro a gente linearizou a função, tá? Colocou ela na cara do nosso método.
Mas se eu linearizei a minha função, eu apliquei ln na função. Então, meus dados mudam, pessoal. Então, os dados mudam. Então, eu preciso o quê? Linearizar os dados, tá? Que é isso que está aqui, que eu vou fazer uma setinha para vocês, em vermelho. Tá aí o número 2 para nós, linearizei os dados. Então, o que eu fiz, pessoal? Eu simplesmente peguei as imagens dos f, eu peguei as imagens do xis e apliquei o ln. O que é isso? Então vamos lá. Deixa eu achar meu ponteirinho aqui, que hoje realmente está difícil. Ó, o primeiro elemento que aparece aqui na coluna, pessoal, é 1.62924054. Quem é esse valor? Nada mais é que o ln do 5.10. Quem é o 5.10? É f de x1. Tá? Então é isso que a gente tem que fazer. Ou seja, aplicar ln no 5.10 vai dar 1.6292. Aí depois eu vou aplicar o ln no 5.79. E o que isso vai me dar? Vai me dar o 1.7563 e assim todas as casas decimais. E depois, a mesma coisa. Eu vou ter 1.63, linearizei, aplico o ln nele e vai dar 1.8764, que está aqui embaixo. Tá? Então, simplesmente, eu vou aplicando ln aqui, pessoal, em todos os elementos que figuram aqui nas imagens do meu xis. Tá? E aí eu vou construir uma nova tabela, que é essa tabela que está no item 2. Beleza, então agora eu tô apto a aplicar o meu processo, porque eu tenho a minha função linearizada, que é a minha phi de x que está em azul aí para vocês, e agora também eu tenho os dados que funcionam para a minha função phi de x. Então, vamos aplicar o método agora utilizando a tabela do item 2. Tá? Então, vou trocar aqui de quadro para vocês. Vamos lá. Está aí já. Então, essas são as funções. Desculpa, pessoal, esses são os pontos já linearizados. Se vocês compararem com a tela anterior, são os pontos linearizados. E a ideia é o quê? Aplicar o processo aqui. Eu só fiz uma colinha aqui para vocês, pessoal, que é quem? O meu G1 de x era 1 e o meu G2 de x é o próprio x. A ideia, pessoal, é resolver esse sistema linear encontrando alfa 1, encontrando alfa 1 e alfa 2. Tá? Vamos lá. Para calcular, para resolver esse sistema, primeiro a gente tem que encontrar quem é o G1 barra, o G2 barra, o F barra. Que é isso que eu vou fazer com vocês agora. Vamos lá. Quem é o G1 barra? Nada mais é que quem? É o G1 de quem? Do x1. É o G1 do x2. Deixa eu voltar aqui, pessoal, que ficou feio aqui. Vamos lá. G1 do x1, G1 do x2, G1, faltou um aqui, G1 do x3, certo? G1 do x4. Quantos pontos eu tenho ali em cima? Eu tenho o 1, 1.25, 1,5, 1.75 e 2. Então são 1, 2, 3, 4, são 5 pontos, né? Então está faltando mais um cara aqui que eu tenho que escrever. Eu tenho já o G1 de x4 e agora, por último, o G1 de x5. Tá? Bom, vamos ver. O que é a função G1? A função G1 ela simplesmente pega todo ponto e leva no 1. Então, se eu trocar todos os x's aí no G1, eu vou simplesmente estar criando o ponto 1 toda hora, né? O número 1. Então, pessoal, basicamente o G1 barra nada mais é que o 1, ou seja, G1 de x1. x1 é 1, então o 1 leva no 1 também, no caso. O G1 de x2, x2 é 1.25, mas G1 ela sempre pega o cara e leva no 1, então é 1 de novo. G1 de x3, G1 leva todo mundo em 1 e assim por diante. Então eu vou ter o vetor aqui, 1, 2, 3, 4, 5 aqui, 5 1s, é o famoso vetor foca. Fica aí a sugestão para vocês falarem esse vetor rapidamente, tá? Lendo ele e vocês vão lembrar por que eu falei da foca. Tá? Então fica aí, piadinha infame. Então, esse é o meu G1 barra. Beleza? Vamos fazer o G2 barra. Vamos lá. G2 barra, pessoal, é a mesma coisa. Mesma coisinha. Deixa eu achar meu ponteiro de novo. G2 barra. Beleza. G2 barra.
G2 barra é quem? É o G2 do x1, G2 do x2, é o G2 do x3, ele é o G2 do x4 e depois é o G2 do x5. Tá. O que a função G2 faz? Ela pega o ponto e leva nele mesmo, porque G2 de x é o próprio x. Então, simplesmente na hora que aplicar G1 no x2, vai ser quem? Ele mesmo. Então o G2 de x1 é 1, o G2 de x2 é 1.25, depois eu vou ter 1.5 e depois 1.75 e por fim o 2. Então esse é o meu vetor G2 barra. Por fim, o F barra, pessoal. Esse aqui vai ser imenso, porque o F barra, ele é quem? É o F de x1, é o vetor F de x1, F de x2, F de x3, F de x4, F de x5. Tá, mas quem é o F de x1? É esse número que está aqui, pessoal, embaixo do 1 aqui. 1, 62, 29, 24 e assim por diante. Quem é o F de x2? Esse cara que está aqui. Quem é o F de x3? Esse cara aqui. F de x4? Esse. F de x5? Esse. Então, basicamente é um vetor formado pela linha de baixo aqui da nossa coluna. Então, eu vou escrever ele direto aqui já, pessoal. Então, vai ser quem? O 1.6292 40 54. Bom, para os próximos eu vou omitir algumas casas decimais, tá, pessoal? Mas por favor utilizem os dados aí que estão na tabela, só para a gente simplificar as coisas aqui. 1.7561, tá? Por favor considere novamente os dados anteriores, só para a gente simplificar. 1.8764 e assim vai, mais casas decimais. Vamos lá. Depois vem quem? O 2,00821 tem mais casas decimais. E o 2.1353 e sim tem mais casas decimais. Então está aí, pessoal. Tá o nosso G1, o G1 barra, G2 barra, o F barra. Agora é só brincar. Como? Vou fazer o produto interno entre eles. Molezinha aqui. Porque nossos vetores, no caso, são fáceis de calcular. Vamos lá. Vou descer aqui um pouquinho para vocês. Vou calcular aqui, eu vou calcular o G1, G2. Vamos lá. Bom, quem é o G1 barra vezes G1 barra? Então, G1 barra vezes o G1 barra. Eu vou fazer o G1, G2, pessoal, só para vocês verem aqui como é que faz, mas aqui o resto fica tudo análogo. Então é o vetor foca, 1, 1, 1, 1, né? Por favor, finjam que eu não fiz isso. E depois o vetor foca de novo. Tá? Então, ele está aqui. O produto interno aqui, pessoal, nada mais é que você multiplicar entrada a entrada e depois somar todo mundo. Então, você vai fazer 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1. Se vocês verem, isso dá 5. Tá? Isso eu fiz o G1, G1. Tá? Agora, faltaria fazer quem? G1, G2. Vocês verem a nossa matriz aqui em cima, ela é simétrica. Então, só preciso calcular o G1, G1, G2 com G1 e depois G2 com G2. Tá? Eu vou fazer mais aqui, pessoal, aqui no caso, achar meu ponteiro de novo, vou fazer aqui o G1 barra com o G2 barra. Esse é o produto interno de quem? Do vetor foca de novo. Está aqui ele, que eu não vou ler ele de novo, senão vai ficar ruim, né? Ruim para mim. Produto interno com o G2 barra. O G2 barra é quem? É 1, depois 1.25, depois é 1.75, eu falei 1,5, 1.75 e 2. Produto interno aqui, pessoal, simplesmente você vai fazer 1 vezes 1 mais 1 vezes 1.25 mais 1 vezes 1,5 mais 1 vezes 1.75 mais 1 vezes 2. Né? Esse valor nada mais é que o quê? Somar simplesmente o vetor que está do vetor G2 barra. Somar os elementos do G2 barra. Então eu vou escrever aqui quanto deu. Deu, se eu não me engano aqui, deu 7,5. Tá?
7,5. Se eu utilizar minha colinha aqui, isso, 7,5. Pessoal, depois a mesma coisa você vai fazer com G2 barra, que eu vou deixar aqui para vocês, eu vou até descer aqui. Eu vou deixar de tarefinha para vocês calcularem, tá? Qual é a tarefinha de vocês? Calcularem tanto o G2 barra vezes G2 barra, que é a mesma coisa, a mesma ideia, tá? G2 barra, mesma coisinha, tá? Produto interno entre G2 com G2. E também, tá? Para casa, vou fazer uma casinha aqui para vocês, bem feia, mas é uma casa, tá? E também calcularem o F barra vezes G1 barra, mesma coisa, o F barra é um vetor também, acabamos de escrever ali em cima. E também calcularem aqui quanto dá, né? E o F barra vezes o G2 barra. Por favor, façam uma continha para vocês verem como é que é. Mas é simplesinho, é um produto interno entre vetores, vocês já estão acostumados a fazer. Façam isso. Então, se vocês calcularem mais esse que eu deixei para casa, vocês vão obter aqui todos os elementos que estão ali para a gente montar nosso sistema linear. Então, vamos lá. Eu já fiz ali o G1 com G1, G1 com G2, tá? Vou deixar os outros para vocês calcularem, mas eu vou mostrar na próxima tela já os valores aí que deram, tá? Então, o 5 aqui, pessoal, que está aparecendo, que eu vou colocar em vermelho, é o G1 com G1. O 7.5 que eu fiz para vocês é o G1 com G2 barra. E aqui embaixo, 7.5 é o G2 barra com G1. Só que o que acontece? Desculpa, pessoal, aqui é G1 com G2 e lá em cima é G2 com G1. Só que o produto interno não tem problema você fazer de um lado ou do outro, então por isso que o valor deu o mesmo. Esse valor aqui é o G2 barra com G2 barra. Lá na direita, esse valor é o F barra com o F barra com G1 barra e embaixo deu F barra com X2 barra. Bom, caindo num sistema 2x2, tranquilinho de resolver. Resolvam de uma forma que vocês acharem melhor. Pode utilizar métodos numéricos nesse caso também, tá? Mas se vocês resolverem, nesse caso é pequeno, sugiro fazer o método mais simples que vocês souberem. Você vai encontrar alfa1 igual a 1 ponto. Cadê meu ponteiro de novo? Que eu estou perdido aqui. O programa faz uns ponteirinhos muito pequenos. Então, o alfa1 deu 1.122 e o meu alfa2 deu aqui 0,5056. Lembra, pessoal, que o alfa2 era o próprio A e o alfa1 era ln de B. Mas para a gente encontrar a função de x lá do início, a gente precisava do valor de A e B. O A está ok, que é o próprio alfa2, que a gente acabou de encontrar. Então faltaria encontrar o alfa1, desculpa, o B. Bom, como eu faço isso? Aplico simplesmente aqui, o alfa1 é o 0,5056, aplico o quê? Eu faço simplesmente o quê? Bom, eu fiz um pequeno erro aqui, pessoal. Deixa eu só corrigir. Aqui e aqui. Vamos lá, vamos corrigir isso aqui. Esse cara é o meu alfa1 e aqui é o meu alfa0, tá? Deixa eu ver se eu deixei conforme na outra tela. Eu coloquei alfa0, é alfa2, pessoal. Esquece o alfa0, não tem alfa0 na história, tá? Então, alfa2, tá? Alfa2. Então, eu tenho o meu alfa1 e alfa2. Certo? Exatamente. Bom, o meu alfa2, se vocês verem lá atrás, agora de novo, em azulzinho, o meu alfa2 era A e o meu alfa1 era ln de B, mas eu quero B. Se eu tenho o alfa1 que é 1.122, então o que eu faço? Simplesmente aplico exponencial no alfa1, conforme que está aqui em vermelhinho aqui para vocês do lado, tá? Deixa eu localizar meu ponteiro novamente, certo? Então, achei o A, achei o B, então simplesmente eu vou lá e escrevo a minha função, finalmente aí, e de x é o 3,71, que é o B, elevado ao meu AX. Quem era o A? O próprio alfa2, que é o 0,5056. Então, molezinha de fazer o processo. Então, aqueles dados inicialmente, eles são modelados, no caso, por essa função I de x, tá? Pessoal, só tomem cuidado, que se vocês perceberem como eu errei aqui na tela,
na apostila, a versão da apostila que eu tenho aqui tinha um errinho de digitação. Eu acabei levando aqui pro vídeo, mas eu acabei consertando aqui com vocês. Se vocês perceberem, aqui tá tudo ok, tá? Só foi um leve erro aí, só troquei, ao invés de colocar alfa 1 e alfa 2, eu tinha colocado alfa 0 e alfa 1, mas esqueçam alfa 0, tá? Não tem nada grave não. Então aqui, de novo, temos o sistema, montamos o sistema linear, achamos alfa 1 e alfa 2, mas lá atrás alfa 2 era o A e o alfa 1 era ln de B, mas eu queria encontrar A e B, então o A eu já tenho, que é o próprio alfa 2, eu queria encontrar o B, mas eu tenho o ln de B, então o que eu faço? Simplesmente eu apliquei o exponencial. Então, que é isso que eu estou mostrando para vocês, apliquei o exponencial no alfa 1 e encontrei 3,071. Então, pessoal, essa é a função que nós... Opa, riscou tudo. Essa é a função que nós gostaríamos de encontrar desde o início. Espero que vocês tenham entendido, tá? Por favor, calculem aí o F barra vezes o G1 barra que eu deixei para vocês de tarefa. E resolvam os exercícios da apostila, que é um método simples, é um método fácil, tá? Tem muitas aplicações, como eu falei para vocês. Fiquem até de sugestões para trabalhos futuros sobre o tema, tá? Modelar problemas usando dados que foram dados, por exemplo, experimentalmente do tipo exponencial. Tá? Vocês vão encontrar várias aplicações aí. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só chamar a gente. Então, um abraço a todos.